Aleluia. Deus é bom demais, amados. Amados, e a gente fica feliz demais de poder estar aqui junto com vocês e poder compartilhar da palavra do Senhor. Porque, amados, não existe nada na face dessa terra que possa suprir aquilo que Deus fez pela minha vida e a tua vida também. Então eu e você, eu creio que você também, além de mim, tem um coração grato, muito grato diante de Deus, por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Porque, amados, quem nós seríamos se não fosse Deus? Aonde era que nós estaríamos se não fosse por causa de Deus? Realmente, amado, nada somos se não fosse por causa dEle. Então por isso que nós temos um coração tão grato diante do Senhor. E dia após dia nós podemos exaltar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, porque reconhecemos o senhorio dEle sobre a nossa vida. E eu gosto muito, amados, o que tem escrito lá em Gênesis, que Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Então, amados, nesse mês de maio, nós temos um tema que Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse compartilhar. É sobre conhecimento espiritual. E esse conhecimento espiritual, amados, é justamente falando das nossas responsabilidades que eu e você, como povo de Deus, temos de podermos estar diante de Deus e conhecer a sua palavra, de conhecer a verdade, de conhecer, amados, essa palavra que realmente mudou a minha vida, mudou a minha história, como também mudou a tua vida e mudou a tua história. Então, amados, nós, como povo de Deus, devemos conhecer e prosseguir em conhecer aquilo que Deus diz na sua palavra. E, amados, eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9. E hoje, amados, falando sobre conhecimento espiritual, nós vamos falar da nossa responsabilidade pessoal nessa jornada de conhecimento espiritual. E enquanto você procura, amados, lá em Gênesis, que com certeza não é um livro tão difícil de poder encontrar, eu queria te falar, amados, que a Bíblia, ela não deixa nenhuma dúvida em tudo aquilo que ela fala. A Bíblia, amados, ela é bem clara. Deus, Ele não é um Deus que talvez algumas pessoas consigam entender aquilo que Ele fala. Não, amados, todos os filhos de Deus, nascidos de novo, eles têm o conhecimento porque Deus é muito claro. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se você é nascido de novo, isso não vai ser nenhuma novidade para você, o que eu vou falar hoje à tarde. Mas vai trazer o entendimento da nossa responsabilidade, eu e você, de filhos de Deus, de podermos conhecer e continuarmos a conhecer a palavra de Deus. Então, amados, tem coisas que o pastor não pode fazer por você, tem coisas que a igreja ela não pode fazer por você, mas tem coisas que é você e eu que temos que fazer. Que é um exemplo bem simples para você poder entender isso que eu estou falando. Amados, deixa eu te perguntar, eu consigo fazer com que você tenha pensamentos as quais eu quero que você tenha? Não, é você que é responsável pelos seus pensamentos, não é verdade? Eu posso lhe induzir até alguns tipos de pensamentos, mas esses pensamentos você pode, através da palavra de Deus, limpar eles e colocar eles do lado de fora, não é verdade? Porque é lixo que muitas vezes não vai servir para você. Quer ver uma coisa, mas agora imagina aqui comigo para você entender isso, que você tem responsabilidade sobre os seus pensamentos, que você é responsável. Imagina alguém banguelo, completamente banguelo. Vocês já viram aquelas giletes que corta dos dois lados? Já viu? Então imagina aquela pessoa, ela pegar aquela gilete, colocar na gengiva e ela começar a puxar para um lado e para o outro. Não pense que vai começar a sangrar, tá? Não pense que aquilo está doendo. Não pense. Então, amados, uma coisa que eu pergunto, eu posso controlar os teus pensamentos? Não, eu posso induzir. Mas eu e você é que temos a responsabilidade de não pensar no urso vermelho. Está dando para entender? Você pensou no urso vermelho agora, não foi? Então, amados, eu posso tentar lhe induzir, mas é você que tem a responsabilidade de pegar aqueles pensamentos e colocar ele de parte ou não permitir que aquilo entre na sua memória. Então, amados, nós temos responsabilidades. Então Deus, Ele deixa isso bem claro na sua palavra, que tem coisas que somente nós é que podemos fazer. Deus não vai pegar e inculcar na tua cabeça a palavra dEle.
Eu e você que temos que buscar ao Senhor, e através desse conhecimento é que vamos colocar a palavra de Deus na nossa memória e principalmente no nosso coração, que é o nosso espírito, tá certo? Então aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, diz o seguinte, presta bem atenção. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, amados, presta bem atenção. Nós, amados, entendemos já desde o início que existem responsabilidades minha e sua. Não é verdade? De poder conhecer a palavra. Mas você já notou, amados, que nós gostamos demais de não assumir responsabilidades, porque entendemos que é a minha responsabilidade conhecer a palavra. Mas muitas vezes eu não gosto, eu gosto de terceirizar, não apenas as responsabilidades, mas também de terceirizar as irresponsabilidades por ter não assumido a responsabilidade. E aqui, amados, nós vemos um exemplo bem claro na palavra de Deus, que mostra, amados, que Deus deu a responsabilidade para Adão e Eva de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: olha, de tudo que tiver no jardim vocês podem aproveitar, vocês vão cultivar, vão cuidar do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, por favor, não comam. Existia uma responsabilidade sobre a vida deles. Eles tinham um entendimento daquilo que eles deviam ou não deviam fazer. Porque, amados, como eu disse desde o início, e que isso fique bem guardado no nosso coração, o nosso Deus é um Deus muito claro em tudo aquilo que Ele fala. Então aí o que é que aconteceu? Adão olha e diz: rapaz, realmente eu comi, mas deixa eu dizer uma coisa, a responsabilidade não foi minha, a responsabilidade foi da mulher que tu me destes. Então, amados, se eu e você, nós devemos ter o conhecimento de que um dia nós vamos estar diante de Deus e nós vamos prestar contas da nossa vida, de tudo aquilo que fizemos. E o conhecimento da palavra de Deus, a qual Ele deixou exposta para a minha vida e a tua vida, é um conhecimento a qual Ele não manteve escondido. E quando formos prestar contas, amados, deixa eu te dizer algo. Não fique dizendo: ah, pastor, foi o pastor Eduardo que não me ensinou tudo aquilo que deveria ter ensinado. Não, foi a esposa do pastor, aquela qual o cabelo que não assanha, a qual ela não me disse também tudo aquilo que deveria ter o conhecimento. Mas eu e você, nós temos responsabilidades. E essas responsabilidades que nós temos de conhecer a palavra de Deus, não podemos delegar para uma outra pessoa. Isso é responsabilidade nossa. Então, amados, a igreja tem a sua parte. Eu sei muito bem, amados, que a palavra de Deus diz, Deus estava dizendo de uma maneira tão triste: o meu povo padece por causa de quê? Porque o sacerdote não está ensinando bem aos meus filhos. E há uma responsabilidade sobre a vida dos pastores, dos mestres, dos profetas, dos evangelistas que passam por aqui. Mas eu não posso deixar de esquecer que existe uma responsabilidade minha, a qual, amados, eu, como homem e um filho de Deus, tenho que chegar em casa, no meu trabalho, aonde eu for, em buscar ao Senhor todos os dias da minha vida. Então, amados, o conhecimento espiritual está disponível para todos nós e não vai haver desculpa, porque, amados, Adão poderia arrumar ali 1001 desculpa, colocar a responsabilidade na vida de outras pessoas, mas Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele sabe justamente que existe uma responsabilidade de guardar, e quem não guardou foi Adão. Ele era para ter passado para sua esposa, para Eva, aquilo que ela não deveria ter feito. Como ele fez, ele passou. Você pode olhar a conversa de Eva com a serpente e você vai ver que ela tinha conhecimento daquilo que ele não deveria ter feito. Mas, amados, eu e você precisamos ter entendimento disso e guardar isso todos os dias da nossa vida. Não deve ser um peso buscar ao Senhor, porque eu e você, amados, se nós entendermos quem Deus é e quem nós somos para Ele, nós vamos ter a maior alegria de estarmos na presença de Deus.
Nós somos os filhos amados de Deus. Nós não somos um bichinho qualquer que Deus construiu e jogou sobre essa terra. Não, amados, eu e você, nós somos filhos amados do Pai. E quando nós amamos alguém, o que é que nós queremos estar? É na presença daquela pessoa. Não é verdade? Quando eu saio do trabalho, a vontade que eu tenho é de ir para casa. É porque está na hora do almoço para poder almoçar. Não, é para poder ver Rita e os meninos. Porque eu os amo. E por amar a minha esposa, eu tenho vontade de estar em casa. Então, amados, quem ama, cuida, protege, quer estar junto. Então, quando nós começamos a conhecer a Deus, não vai ser nenhum peso a oração. A oração vai ser uma alegria poder ter comunhão para com o nosso Pai. A palavra de Deus não vai ser tediosa, a qual nós vamos ler para quê? Porque eu não estou conseguindo dormir, eu vou ler a Bíblia. A Bíblia não é um sonífero. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus se revelando, se fazendo ser conhecido para mostrar quem Ele é para a minha vida e a tua vida também. Então, amados, existe para algumas pessoas aquele negócio, eita, vai ter culto de oração, rapaz, que coisa mais chata, vou nada. Oração é para algumas pessoas no corpo de Cristo, não é para todos os filhos de Deus. E eu e você, amados, nós podemos ter o prazer, a alegria de podermos estar na presença de Deus, de entendermos, amados, que é uma responsabilidade prazerosa. Deixa eu só te dizer um segredo para você entender melhor o que eu estou falando, tá certo? Guarda isso no teu coração. Eu sei que sobre a minha vida vai ter um julgamento maior do que o teu. Eu falo de um julgamento diante de Deus. Por causa de quê? Por causa do sacerdócio. Dá para entender até aí? Dá para entender? Eu tenho conhecimento, eu tenho um entendimento com relação a tudo isso. Eu sei que é responsabilidade, amados, poder te ensinar a palavra. Porque você é alguém especial para Deus. Então, se eu te ensino alguma coisa errada, eu vou ter que me ver justamente com Deus. Está entendendo até aí? Mas sabia que para mim é uma alegria poder servir ao corpo de Cristo, mesmo sabendo que o meu julgamento vai ser maior do que a tua vida, sobre o teu julgamento, mesmo assim existe uma alegria para mim de poder estar aqui ensinando a palavra de Deus para você. Porque, amados, as responsabilidades que Deus nos traz não são responsabilidades penosas, não são coisas chatas, mas é algo que nos causa prazer. Então, amados, buscar a Deus, conhecer a sua palavra, não é algo chato, não é algo, amados, assim, que me traz amargura, dizer, meu Deus do céu, chegou a hora de conhecer a Deus e a sua palavra, que coisa mais chata, pelo amor de Deus. Não, amados, eu e você devemos estar como um dia que eu cheguei em casa e encontrei Rita chorando. Ela estava aos prantos. Eu cheguei, eu digo, Rita, o que foi que houve? Ela estava lendo lá Isaías, onde mostra que nosso Jesus Cristo tinha sido crucificado. E ela estava lendo, e ela disse que era como se toda aquela história tivesse saído do papel e se tornado realidade diante dela. Mas assim que a Bíblia não é apenas letras, é a realidade da parte de Deus para ser vivida na nossa vida. E tudo que ela estava lendo, ali ela estava vivendo todo aquele momento. Um momento onde Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você, por amor de nós. Então, amados, a Bíblia é desse jeito. Não é uma viagem qualquer, mas é uma viagem a qual Deus se faz ser revelado. Deus se faz demonstrar quem Ele é, para que eu e você possamos ter o conhecimento. Então, amados, entenda isso. É através da palavra de Deus que Ele se faz ser conhecido, o seu amor, de quem eu sou para Ele, de quem é o diabo para mim, para você. Porque, amados, o diabo, ele é o pai da mentira, e ele vai ficar dizendo, rapaz, é chato demais, tu vai para a igreja de novo, aí vai virar barata de igreja agora, é? Sabe, amados, vocês não imaginam as gracinhas que eu escutei quando você começa a fazer as coisas que Deus quer que você faça. Eu me lembro, amados, quando eu cheguei para você entender, eu não sou apressado, tá bom? Não sou de jeito nenhum não. Mas de namoro, noivado, casamento com Rita foi 7 meses. E aí o que aconteceu? Muita gente chegava para mim e dizia, rapaz, tu vai botar o anel de bobo no dedo? E eu dizia, vou botar esse anel de bobo. E algumas pessoas chegavam e diziam, mas tem certeza que tu quer se casar com Rita?
Eu disse, tenho certeza que eu quero me casar com ela. Para que eu vou ficar procurando defeito em alguém que nem o cabelo assanha? Pelo amor de Deus, não tem como. E sabe, amados, tem coisas que eu e você precisamos entender com relação a isso. Que, amados, muitas vezes, por você querer fazer aquilo que é a vontade e os sonhos de Deus, porque família, casamento é um sonho da parte de Deus. As pessoas dizem assim, não, rapaz, o que é isso? E quando eu fui entrar no ministério, diz, pronto, pelo amor de Deus, o que é que fizeram com ele? Quem era Eduardo? E agora, chegava ele, ia para o carnaval, agora está na igreja, de domingo a domingo. E eu digo, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para vocês, foi aí que eu me encontrei verdadeiramente. Foi lá na igreja que eu entendi quem eu sou. Eu entendi uma alegria a qual esse mundo lá fora não pode me dar. É uma alegria que vem de dentro para fora. Eu não preciso de bebidas, eu não preciso de drogas, eu não preciso de sexo. Eu preciso ser filho de Deus. E por ser filho de Deus, a alegria completa me enche o meu coração. Então, às vezes, as pessoas elas vão querer botar terra. Elas estão inspiradas, não é por Deus, mas é pelo diabo, para dizer para você que você está completamente errado. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa, busque a Deus de todo o teu coração, em cada momento do teu dia a dia, em tudo aquilo que você faz. Isso para algumas pessoas pode ser loucura, mas as coisas de Deus para esse mundo é loucura. Então, amados, um pouco me importa o que é que falam de mim. E dizer para mim, eita, ó, tá vendo, ó, tá indo para a igreja, agora é para dar dinheiro para o pastor. E quando você chega e depois se torna um pastor, é porque você queria receber o dinheiro? Não era isso não. Não era isso não, é porque hoje eu entendo, mas do outro lado da cortina, a responsabilidade que a igreja tem de poder estar aqui no ajuntamento santo e entendemos que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. E o diabo, amados, muitas vezes ele quer nos enganar, dizendo, olha, você não precisa estudar a palavra, você não precisa fazer isso, deixa que os pastores, é que eles estudem e eles vão te ensinar. Não, os pastores têm responsabilidade, mas eu e você, nós também temos responsabilidades. Sabe, amados, eu sei que eu já contei aqui umas 500 vezes isso, mas deixa eu te contar de novo. Eu me lembro como hoje, amados, de quando eu morava lá em Campina Grande. Para quem não sabe, eu vim daquela terra maravilhosa, Campina Grande. Lá devia ser a capital, né? Aí o que é que acontece, amados? A minha irmã, eu sou o caçula da família. E a minha irmã é 5 anos mais velha do que eu, e meu irmão mais velho é 10 anos de diferença. E a minha irmã, ela sempre gostou muito de brincar. Muito, não era pouco não, era muito. Ela sempre gostou de aprontar comigo. E chegou um belíssimo dia, amados, que ela teve uma belíssima de uma invenção de chegar para mim e dizer, ó, Eduardo, eu sou feita de sabão. E eu vou tomar banho, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Antes de tomar banho e derreter, eu queria lhe dizer que você é o irmão que eu mais amo e eu vim me despedir de você, porque eu nunca mais eu vou lhe ver. Gente, eu posso te dizer uma coisa, de coração, naquele dia foi terrível. Porque eu abraçava ela, pedia para ela não ir, aí é que ela fazia o drama mesmo, que ela dizia, eu vou fechar a porta do banheiro, e você vai ver o chuveiro, né, ligado, mas eu vou estar derretendo, descendo pelo ralo do chuveiro. Rapaz, era uma angústia tão grande que não era brincadeira. E eu fazia, não, minha irmã, por favor, não vá. Mas, vocês não imaginam, que isso nós sabemos, hoje nós sabemos que isso era uma brincadeira da parte dela. Mas na época, pela falta de conhecimento, o que era que acontecia? Ela conseguia me enganar. E é isso, amados, que muitas vezes o diabo tem feito junto ao povo de Deus. Existem responsabilidades que é minha e tua. Responsabilidades, amados, que nós devemos, como povo de Deus, assumir. E é uma responsabilidade eu e você buscar a Deus e conhecer a sua palavra. Não é de chegar, amados, e quando a gente sair daqui, da porta lá fora, alguém chegar para você e perguntar, ei, vem cá, como é que foi o culto hoje? Rapaz, foi bom demais, mas o que é que foi ministrado? Eu não me lembro, é alguma coisa que tinha na Bíblia. Sim, mas o que era que tinha na Bíblia? Eu não me lembro direito, mas eu sei que estava escrito. Rapaz, a palavra de Deus, ela é a coisa mais importante e preciosa que nós temos, porque é no momento da angústia que você vai entender, que dizer, rapaz, eu tenho o conhecimento da palavra, e eu não vou ficar enroscado, eu não vou ficar à mercê daquilo que o diabo traz,
Porque lá em casa, amados, eu tenho um livro, nós temos um livro, que esse livro é o quê? É dizendo assim, o que fazer no momento de uma emergência. Eu nunca li o livro. Um livro é assim, para no momento que houver alguém que estiver levando algum choque, alguém estiver engasgado, tudo mais. Aí uma coisa que eu te pergunto, por não ler aquele livro, por não ter o conhecimento, no momento de uma necessidade, eu vou saber como resolver? Com certeza que não. Porque o conhecimento está lá disponível, mas eu não busquei o conhecimento. E do mesmo jeito é com o povo de Deus. Nós precisamos buscar, e nós vamos achar. E com esse conhecimento, quando o dia mal bater na nossa porta, nós vamos saber muito bem que temos uma autoridade que foi dada por Deus, um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E nós vamos colocar o diabo para correr. Não somos nós que vamos correr, mas sim o diabo que vai correr. Então, amados, eu e você precisamos entender que Deus também deixou os meios, que é a sua palavra, e os homens e mulheres de Deus para estar aqui ministrando a palavra dele, para poder nos ensinar e nos instruir a podermos crescer na sua palavra. Então, amados, Deus, ele vai te cobrar alguma coisa que ele não revelou? Não, mas aquilo que ele deixou revelado, aí ele vai poder cobrar, para que o meu nome, o teu nome não seja riscado do livro da vida. Nós precisamos ser nascidos de novo. Ah, pastor, mas eu não sei nem o que é nascer de novo. Está escrito na Bíblia. A Bíblia nos mostra o que é um novo nascimento. E nós precisamos ter esse conhecimento. Agora, deixa eu só abrir um parênteses. Eu posso abrir um parênteses aqui para falar uma coisa aqui para vocês? Vocês deixam? Vocês deixam? Ah, deixa, obrigado. Então, deixa eu só te contar uma coisa. Um segredo. Por favor, que esse segredo não saia daqui. É somente a gente. Se sair, eu vou saber que foi você que contou, tá bom? Tá certo? Tá bom? Então, vou contar um segredo aqui para você. Há anos atrás, amados, a gente congregava aqui no Verbo da Vida, mas a igreja era lá em Jaguaribe. E toda vez, amados, tinha uma irmã que ia ministrar, e toda vez que ela ministrava era sempre a mesma coisa. Era sobre o amor. E quando ela ministrar, rapaz, eu comecei a ficar indignado com aquilo. Eu dizia, meu Deus do céu, é a irmã fulana de novo. Eu já sei o que é que ela vai ministrar, quais os versículos que ela vai citar. É sobre o amor. Dito e feito, era sobre o amor. E chegou um belo dia, amados, que Daniel, meu filho mais velho, que hoje está com 22 anos, nasceu. Né? Há anos atrás, há 22 anos atrás isso aconteceu. E aí Daniel, amados, estava um dia, e naquele momento Deus começou a tratar muitas coisas comigo, porque eu não conseguia compreender como Deus poderia ser um Deus, que a essência dele era amor, mas era através do nascimento do nosso filho Daniel que a gente começou a entender muitas coisas. E um dia, mas a gente estava prestes para dormir, e Deus começou a me perguntar, o Espírito de Deus começou a me perguntar algumas coisas. Ele disse, Daniel, fala. Eu disse, não. Daniel, anda? Também não. Daniel, faz alguma coisa? Não. Mas através dele eu lhe ensino muitas coisas. Eu disse, Senhor, tu me ensina. Porque muitas coisas eu aprendi a partir do momento que Daniel nasceu. Aí foi que Deus disse, e por que é que você rejeita no seu coração as pessoas que eu levanto para lhe ensinar a andar em amor? Senhor, quando a irmã subir lá de novo, pai, eu não vou ter mais esse coração mais não. Eu vou escutar tudo aquilo que tu tem para a minha vida. E sabe, amados, muitas vezes nós estamos vivendo dessa maneira, escolhendo o que é que queremos escutar. Mas a palavra de Deus, amados, é um prato cheio de vitaminas, as quais, amados, desde Gênesis a Apocalipse, tem a necessidade de nós, de filhos de Deus, de conhecermos. Então, amados, quando Deus traz a sua palavra e quando Deus levanta homens e mulheres, não vamos rejeitar, mas vamos abraçar e dizer, pai, o que você quer me ensinar com relação a isso? Pai, eu quero aprender a tua palavra, porque a tua palavra é vida para a minha vida, é lâmpada para os meus pés. Eu tenho a necessidade, pai, de todos os dias, de te conhecer, de saber os teus sonhos e a tua vontade para a minha vida. Então, pai, se revela, se faz conhecer, para que eu não viva da maneira a qual eu acho que eu devo viver, mas que eu vivo, pai, da maneira a qual te agrade. E você vai ver, amados, que você vai ser surpreendido todos os dias da tua vida.
porque nós não vamos nos isentar da nossa responsabilidade de conhecer a palavra, mas nós vamos mergulhar cada dia mais nela. Como diz lá em Campina Grande, nós vamos dar um frecheiro na palavra de Deus, ao ponto de estarmos encharcados da palavra do Senhor, ao ponto, amados, das pessoas quando virem lá fora o diabo vir nos espremer, só sai a palavra de Deus, e não incredulidade, e não maldizendo, reclamando, murmurando, porque, amados, murmuração é arma para que o diabo possa vir nos destruir, mas lançarmos a palavra de Deus, os céus inteiros vai se mover para fazer com que a vontade de Deus seja realizada aqui nessa terra. Então, amados, temos? Sim, temos a responsabilidade. Então, amados, só reforçando um pouquinho para você entender melhor, tá certo? Só reforçando. Eu e você temos responsabilidade, sim, temos, de conhecer a palavra, porque Deus, Ele se revela e Ele se faz conhecido através da sua palavra. Então, não é responsabilidade do pastor, ele tem sua responsabilidade, mas é em parte. A igreja tem sua responsabilidade, mas é em parte. Eu e você, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Então, amados, eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, para quem não sabe, amados, é no Novo Testamento. Para facilitar mais ainda para você, ela fica entre uma capa e outra da Bíblia. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Que diz assim, olha que coisa preciosa, amados. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então, para só um minutinho aqui e entenda até aqui, tá certo? Para você poder entender melhor. Paulo estava dizendo para o povo de Filipos que o quê? Que eles eram obedientes a Paulo? Não, mas a Deus, a sua palavra. E ele estava dizendo, olha, quando eu estava aí presente, vocês eram obedientes à palavra de Deus. Vocês seguiam os mandamentos e também, agora na minha ausência, vocês também são obedientes. E agora vamos falar aqui do restante do versículo. Presta bem atenção para não perder. Porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, amados, esse põe em ação, nós sabemos que é justamente ele dizendo assim, desenvolva a sua salvação. Então Paulo, quando estava escrevendo para a igreja de Filipos, o que era que ele estava dizendo? É uma responsabilidade minha em buscar ao Senhor, é minha responsabilidade em colocar em ação a minha salvação, em tremor e temor. Temor, amados, não é temor de medo, mas é de respeito e reverência. E tremor, amados, fala justamente de você fazer algo, mas fazer com excelência. E sabe, amados, é isso que Deus está nos chamando para fazer, de desenvolvermos a nossa salvação, de crescermos na nossa salvação, de prosseguirmos e continuarmos prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Porque, amados, uma coisa é certa, esse mundo, essa terra lá fora vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Mesmo que você ache, amados, que isso é algo impossível, para Deus não existe nada impossível, porque as manifestações do sobrenatural de Deus é algo natural para Deus. Deus não envelheceu, Deus não está gagá, o nosso Deus continua poderoso ainda nos dias de hoje. E quando você, como filho de Deus, impõe as mãos sobre os enfermos e dizendo, no nome de Jesus seja curado, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Você vai ver os demônios saindo. Você vai ver, amados, que coisas extraordinárias Deus deseja fazer acontecer. Mas isso eu preciso conhecer a Deus. Quem é o meu Deus? Eu preciso assumir as minhas responsabilidades e não deixar a responsabilidade para terceiros. Deus não me chamou para delegar o meu chamado. O meu chamado é meu, mas você também tem um chamado. E você vai ver, amados, que coisas vão acontecer através da tua vida. Porque, amados, a primeira página do jornal não foi feita para ficar declarando desgraça. Morreu 500 numa pandemia.
Morreu mais 700 numa batida de carro. Não, amados, a primeira parte do jornal vai ser justamente para mostrar que quando você foi para um velório, mortos ressuscitaram. Eu posso dizer bem devagarzinho, para você não sair daqui assustado, dizer, eita, cabe exagerado. Posso dizer bem devagarzinho? Sabia, amados, que Deus é o Deus do impossível? Você sabia, amados, que o nosso Deus, amados, Ele pode fazer e vai fazer acontecer? Algumas pessoas, amados, entenda isso. Algumas pessoas estão, amados, pegando as experiências de outras pessoas e querendo que as experiências de outras pessoas aconteçam na sua vida, e não aquilo que Deus diz na sua palavra. Você vai ter que orar, um exemplo errado, tá certo? Você vai ter que orar por 1000 pessoas para que Deus possa fazer o primeiro milagre através de você. Isso é mentira. Aqueles que creem, não está dizendo aqueles que oraram até 1000 pessoas, mas aqueles que creem, e você é daqueles que creem, não é verdade? É ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Se você é daquele que crê, você vai ver as coisas acontecer. Então, amados, porque muitas vezes nós queremos diminuir aquilo que Deus é, queremos diminuir aquilo que Deus pode fazer. Então, amados, eu e você, nós podemos crescer e vamos povoar os céus. O diabo vai ficar com tanta raiva da gente, mas que ele morra sozinho. Vá para o lago de fogo e enxofre sozinho. Porque eu e você, amados, nós somos aqueles que passam lá fora, e onde a gente passa, a glória de Deus vai junto. Sabe, amados, é um novo tempo na nossa vida, é um novo tempo na nossa vida, é um novo tempo na nossa vida. Nós passamos, amados, por muitas coisas, e nós muitas vezes estamos sendo negligentes com aquilo que entrega nas nossas mãos. Mas eu creio, amados, que quando a verdade chega, não temos mais desculpa para podermos fazer o que antes nós éramos negligentes. Não é verdade? É ou não é, irmão? E aí, o que é que a gente vai fazer a partir de hoje? Nós vamos arregaçar as mangas. E nós vamos fazer, amados, acontecer. Como diz lá em Campina Grande, nós vamos fazer o cancão piar. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar em português, porque eu acho que vocês não entenderam, né? Amado, a gente vai fazer com que o diabo ele fique com os cabelos arrepiados, só de ver a gente. Tu tem certeza disso, Eduardo? Tenho mais do que certeza. Porque assim como a conversa de um discípulo com um espírito imundo, que a Bíblia relata dizendo, olha, eu conheço Paulo, eu conheço a Jesus, mas você quem você é, isso não vai acontecer com você. Ele vai chamar você pelo teu nome, porque você vai ser conhecido por desfazer as obras do diabo. Então, amados, abre comigo também lá em Romanos, no capítulo 14. Romanos, voltando algumas páginas. Romanos, capítulo 14. No versículo 12. Romanos, capítulo 14. No versículo 12, que diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Para que não haja dúvida, eu vou ler novamente, tá bom? Romanos capítulo 14, versículo 12, para você não dizer, isso é invenção de Eduardo. Não, isso está na Bíblia. O que é que diz lá? Diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, amados, nós precisamos entender isso. Eu vou prestar conta, você vai prestar conta, e o que é que nós vamos prestar conta? Daquilo que não conhecemos? Não, amados. Daquilo que nós entendemos, aprendemos e não colocamos em prática na nossa vida. Deus nos chamou, amados, para fazer a diferença nessa terra. É por isso que Ele diz que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. O diabo, ele tem fechado as portas para que a gente não avance, mas nós vamos ficar limitados a isso? Não, amados, nós vamos avançar.
Porque Deus diz que nós somos o sal dessa terra, que nós somos a luz desse mundo e nós vamos fazer a diferença por onde a gente passar. Mas preciso me lembrar, não como um peso, não com angústia, que eu vou prestar conta de mim mesmo diante do Senhor. Então eu tenho responsabilidades, como você também tem responsabilidades, de fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra. Então às vezes, amados, não é perca fazer com que os sonhos de Deus sejam realizados através da nossa vida. Você vai ver, amados, que você vai estar num local aonde alguém aqui já ministrou um novo nascimento para alguém? Deixa eu perguntar para você entender. Se já, por favor, levanta assim a sua mão. Você sabe o que é o novo nascimento? O novo nascimento é justamente, amados, aonde uma pessoa, ela se arrepende da sua vida de pecado e ela crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo, um dia ele morreu naquela cruz, mas que o terceiro dia ele ressuscitou e que a partir daquele momento, Jesus Cristo é o seu Senhor. E quando ela faz essa oração, amados, se arrependendo dos seus pecados, crendo com o coração e confessando com a boca, ela nasceu de novo. Quando você conduz alguém para o novo nascimento, meu irmão, minha irmã, não tem dinheiro na face dessa terra que pague a alegria que brota no nosso coração. E uma coisa que é certa, amado, se você se sente mal em ter que falar para alguém sobre Cristo, alguma coisa de errado há, não com a palavra de Deus, mas com a intenção do teu coração. Então é bom que a gente pare e comece a rever quem nós somos para Cristo e o que é que as pessoas lá fora que estão perdidas, o que elas são também para Cristo. Tá bom, amados? Então, só para encerrar, eu queria te dizer, amados, a nossa responsabilidade não apenas se limita a apenas conhecer a palavra de Deus, mas a nossa responsabilidade também inclui de você conhecer e fazer Deus conhecido através da tua vida. Então, aonde você for, amados, você vai ver que a glória de Deus vai junto com você. Eu vou contar outro segredo aqui, mas por favor, gente, não sai daqui não, tá certo? Se sair, eu vou saber quem foi você. Então, eu não sei não, mas eu vou contar, tá bom? Eu confio em você. Um dia, há muitos anos atrás, o meu irmão mais velho chegou e disse: olha, Eduardo, chegou o final de ano e eu queria dar alguns presentes para algumas pessoas. E eu queria que você fosse. Nessa época, há anos atrás, lá no final da Beira Rio, tinha um posto de gasolina, ali na subida para o Altiplano. E aí ele disse: ó, eu queria que tu fosse lá em tal canto e tu comprasse uísque, para eu poder dar de presente para algumas pessoas no final de ano. Eu digo: mas João, eu ir comprar uísque? Porque, João, as pessoas, elas me conhecem e eu ir no comércio comprar uísque não vai cair muito bem para mim. Ele disse: mas rapaz, eu não tenho condições de ir, vá. E eu fui. Peguei, separei a caixa de uísque que ele me pediu. Quando botei lá no caixa, amados, é sério, a senhora do caixa, ela não me conhecia. Ela não sabia quem eu era. Mas enquanto ela estava passando o uísque, ela parou, olhou para mim e disse: você é crente, né? Esses uísques não são para mim. E sabe, amados, aonde a gente chega, a glória de Deus chega naquele lugar, o aroma de Cristo chega naquele lugar, o bom perfume de Cristo, amados, inunda aquele ambiente. Então, amados, não adianta a gente querer se esconder, amados, porque as pessoas, elas olham para nós e dizem: a luz de Cristo brilha através. Tem alguma coisa diferente na vida desse homem, tem uma coisa diferente na vida dessa mulher. O que é isso? É Cristo na nossa vida. Então, amados, pode ter certeza disso. A nossa responsabilidade não se limita somente a isso, a se conhecer e a conhecer quem é Deus, conhecer a sua palavra, mas também de passar para os outros e fazer Deus ser conhecido nessa terra. Então, amados, para encerrar com tudo, até se o louvor quiser já vir para cá, né, como diz lá em Campina Grande, come here, please. Aleluia. Eu queria, para encerrar, abrir aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Mateus 7, versículo 7.
E vejam bem, amados, o que é que está escrito. Mateus capítulo 7, no versículo 7 até o versículo 11. Que diz assim, amados: peçam, pedir, amados, é um ato de quem? É um ato nosso. Somos nós que pedimos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que pedir. E o que é que a Bíblia diz? Peçam e será dado. Depois o que é que a Bíblia diz? Busquem. Quem é que deve buscar? Somos nós. Somos nós que devemos fazer a nossa parte. E o que é que a Bíblia diz? Que busquem e encontrarão. Batam. É responsabilidade de quem? Nossa. Bater é responsabilidade nossa. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então, mas vamos ler só até aqui mesmo? Até aqui já está bom demais, né? O versículo 7 e o versículo 8. Então, amados, que isso fique bem claro na minha vida e a tua vida também. Nós temos responsabilidades, e essa responsabilidade minha eu não vou negligenciar, porque ela me causa prazer. Ela vai trazer vida para a minha vida. É que essa vida espiritual, a qual Deus me proporciona, ninguém vai poder roubar de mim, porque eu vou fazer a minha parte, e o diabo, o meu adversário, é que é ele que vai ter que ficar debaixo dos meus pés. Amém, amados? Então, por favor, nesse momento, vamos ficar de pé. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, Pai, ela sempre trabalha no nosso coração. Nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus de muito mais, e por isso que estamos aqui essa tarde, para glorificar o Teu nome e trazer, Pai, para a minha vida e a vida dos meus irmãos, a responsabilidade que nós temos diante de Ti. Porque, Pai, nós não somos filhos negligentes, mas nós somos filhos amados. Filhos, Pai, que sentem prazer em fazer a Tua vontade. E por isso, Pai, que na autoridade do nome de Jesus, eu determino, Pai, e declaro que as aves de rapina jamais vão roubar essa semente. Mas essa semente que a Tua palavra, ela multiplicará, ela frutificará na vida dos meus irmãos. E eu verei, Pai, que eles invadirão os 4 cantos dessa terra, levando as boas novas do Evangelho. Muito obrigado por isso, Pai. Eu Te agradeço e Te louvo por uma nova etapa, um novo momento na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. E amados, por favor, feche os teus olhos só por um minuto. Por favor, feche os teus olhos. E eu queria saber se há alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja essa tarde entregar a tua vida para Ele. Porque, amados, a melhor coisa que nós podemos fazer é crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Há alguém no nosso meio que deseja essa tarde entregar a tua vida para Ele? Há alguém? Se há, por favor, levanta a tua mão bem alto para que eu possa ver. Aleluia. Mas se você está aqui essa tarde e você já tem a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, mas deseja receber esse revestimento de poder, por favor, levanta a tua mão para que eu possa ver. Porque eu queria te lembrar, amados, que a igreja não é a igreja Verbo na Vida que batiza, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você deseja receber esse presente da parte de Deus, porque presente se recebe, alguém no nosso meio que deseja receber? Aleluia. Deus é bom demais. Obrigado, Deus. Mas se você está aqui essa tarde e você está com alguma enfermidade, eu queria orar por você. E eu creio, amados, plenamente que aquilo que Deus diz na sua palavra vai ser cumprido na tua vida. Então, se for possível, você coloca a tua mão em cima do local da enfermidade. Se não for, você bota a mão em cima do teu coração e nós vamos orar em concordância. Amém, amados? Pai, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus que nos ensina através da Tua palavra. E a Tua palavra nos diz, Pai, que nós podemos pisar serpentes e escorpiões.
E nós sabemos, Pai, através da Tua palavra, Pai, que enfermidade não é um meio a qual Tu traz para poder nos ensinar alguma coisa, mas a enfermidade veio, Pai, por causa da queda do homem. Mas Tu nos desse autoridade para poder pisar as serpentes e escorpiões, e na autoridade do nome de Jesus, eu determino que essa enfermidade saia completamente, que deixe a vida do meu irmão, deixe a vida da minha irmã, que ela seja curado e sarado agora, no nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, plenamente por essa nova vida, Pai, pela saúde divina na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é